Boa noite a todos. A Casa Lar de Fabiano dá as boas-vindas a todos os irmãos, irmãos encarnados, irmãos desencarnados, e especial boas-vindas também àqueles irmãos que pela vez primeira estão aqui hoje. Que eles sejam bem acolhidos, que sejam bem atendidos, dentro das aspirações, dentro da vontade deles melhorar também assim, né, a vida. Então, com a licença do nosso Pai Maior, que é Deus, e dos nossos bons espíritos que trabalham nesta casa, nós queremos abrir esse trabalho e dizer que cada um aqui receba aquilo que veio buscar, dentro da sua fé, do merecimento, vocês, os encarnados, os desencarnados, aqueles que vocês trazem no pensamento, que não pode estar aqui, e também aqueles irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Pedimos pelo nosso irmão Érico, que fará hoje a exposição, que muita luz para ele, que os bons espíritos estejam com ele. E para a nossa harmonização, eu trago uma mensagem de Joana de Ângeles, que diz assim: vive em paz, uma consciência tranquila, que não tem remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o seu esforço para consegui-lo. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos. Como já se referiu o Rogério, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa Casa de Amor e Caridade. Tanto os irmãos da matéria, como também os irmãos já desencarnados. Que assim como nós, eles vêm aqui também buscar amparo, buscar ajuda, esclarecimento, entendimento, e esperam ser acolhidos nas suas necessidades, nas suas dificuldades. É importante dizer também que estejamos, desde o momento que aqui chegamos, alguns já estão há mais tempo, chegaram mais cedo, então desde o momento que aqui chegamos, que nós estejamos realmente buscando essa conexão com Deus, com o Mestre Jesus, com a espiritualidade luzeira que atua nessa casa, para que, de fato, nós possamos receber aquilo que viemos aqui buscar. É claro, como eu sempre digo, todas as exposições que eu faço, de acordo, principalmente, com a nossa necessidade, com o merecimento que temos neste momento, na nossa caminhada, e, acima de tudo, de acordo com o propósito de Deus. Porque sabemos que só Ele, mais do que nós, inclusive, sabe que precisamos na nossa jornada. E que assim seja. Importante tomar uma aguinha. Eu já falei sobre água aqui, né? E a água ela energiza, a água ela protege, e a água nos dá esse amparo que nós precisamos, tanto para o corpo físico quanto para o nosso espírito. Bom, pessoal, hoje trouxe para nossa reflexão um tema que com certeza já foi falado aqui por outros colegas, por outros irmãos expositores, porque são temas recorrentes, uma vez que quase todos eles, né, ou a maioria deles, são contemplados nas obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec, e a gente procura sempre fazer as nossas falas com base nessas obras, principalmente, com outras leituras que fazemos, né, e com aquele conhecimento que já conseguimos adquirir dessa caminhada. Falo das aflições humanas, causas, consequências ou causas e efeitos, principalmente aquelas aflições que nós temos
no momento atual da nossa vida, na existência atual, né? De causas atuais, vamos dizer assim. Embora nós saibamos que as nossas aflições, elas nem sempre estão ligadas à nossa vida atual. Nós que cremos, né, na pluralidade das existências, nós sabemos que trazemos coisas de outras existências para aqui nesta ou em outras que ainda vamos estar, poder, vamos dizer assim, né, pagar a dívida que deixamos, né? Como já foi falado por muitos daqui também, todos sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, isso é natural. Aqui nós vamos passar por provas, né? Aqui nós vamos passar por expiações, ou seja, fazer algo que deixamos de fazer lá atrás. Então, esse é um processo natural, pelo qual não temos como fugir. Em relação às aflições humanas, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala das bem-aventuranças que o Jesus nos trouxe. E a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, justamente os aflitos. Segundo o Evangelho, diz que as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, as dores, as aflições, têm uma causa. E se Deus é justo, e acreditamos que seja, essa causa também é justa. Mas, mesmo com a certeza, dificilmente nós compreendemos, né, a utilidade do sofrimento ou da dor. Mas está lá, né? Foi dito pelos Espíritos, pela doutrina. A doutrina dos Espíritos nos ensina isso, né? Que a dor, ela tem um propósito, ela tem um significado, ela tem uma função, ela não é por acaso. Ela não acontece por acaso. Claro, e vamos ver isso no decorrer aqui, que muitas das dores, ou se não a totalidade delas, inclusive, são causadas por nós mesmos. Nessa ou em existências passadas. Normalmente nós não queremos sofrer, e acho que isso é normal. Não poderia dizer que uma pessoa gosta de sofrer, gosta de sentir dor, de passar dificuldades. É normal, nós não queremos. Só que muitas vezes nós atribuímos a causa ou as causas do sofrimento a outras pessoas, aos outros. Eu sofro por causa do meu chefe, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu vizinho. Sempre tem alguém culpado do nosso sofrimento. Mas dificilmente nós conseguimos ver que somos nós o maior culpado do nosso sofrimento. Às vezes nós chegamos ao absurdo de culpar Deus pelo nosso infortúnio. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso? Eu não mereço isso. É injusto. Então nós estamos dizendo que Deus é injusto? Duvidando da justiça divina, que é a única justiça que, a princípio, nós entendemos que ela é correta, que ela não tem erros. A justiça humana, sim, comete erros, mas a justiça divina, até onde sabemos, não comete. E nós questionamos a todo momento, são motivos de questionamento na nossa vida, né, na atualidade. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse trabalho que eu não gosto, que eu ganho pouco? Por que eu estou aqui? Por que este problema de saúde? Por que eu tenho doenças recorrentes? Por que eu tenho esse problema? Por que eu tenho problema de relacionamento com as pessoas? Seja elas relacionamentos íntimos, amorosos, relacionamento com parentes, com amigos. Por que eu tenho tantos problemas de relacionamento? Por que sou pobre? Às vezes a gente questiona isso, né? Por que sou pobre? Enfim, a gente faz vários questionamentos, né? E aí vem aquela pergunta que nós normalmente fazemos, né? Por que tudo dá errado comigo? Por que tudo dá errado? Mas para quem a gente deveria fazer essa pergunta? Para alguém? Para outra pessoa? Para um amigo? Para um parente? Para Deus?
ou seria para nós mesmos? Existe uma lei, sabemos que as leis de Deus, elas são eternas, imutáveis, verdadeiras, que diz o seguinte, a lei de causa e efeito, já se falou muito aqui também, lei de causa e efeito. E o que diz essa lei? É um princípio moral, que diz que toda ação, ela gera uma consequência equivalente, né? Uma consequência equivalente, ou seja, no mesmo nível, né? E é fundamentado essa lei no quê? Onde se fundamenta? Na nossa responsabilidade pessoal, na justiça divina e na pluralidade das vidas, das existências. Ou seja, essa lei diz que nós temos que ser responsável por aquilo que nós fazemos. Nós temos que responder pelas coisas. Hoje em dia, na justiça humana, parece que não está sendo bem assim, né? Mas na justiça divina não tem escapatória. É assim. Né? E também, se nós não formos hoje, agora aqui, né, se nós não assumirmos essa culpa, essa responsabilidade, conseguirmos de uma forma ou de outra expiar aquilo que fizemos, hoje teremos um saldo negativo na nossa conta, né, espiritual, vamos dizer assim, para as próximas existências. Não vai ficar em vão. Aquilo não vai ser esquecido. Né? Ou seja, pessoal, a plantação opcional que nós fazemos, aquilo que nós plantamos no nosso dia a dia, na nossa vida, que é opcional, nós temos o livre-arbítrio para fazer isso. Deus não nos obriga a fazer nada. Vai gerar uma colheita que será obrigatória, para o bem e para o mal. Não se sabe. É o que nós fizermos. E essa colheita, aquilo que nós colhermos com a nossa, né, com aquilo que nós fizermos, ela é de caráter educativo, porque Deus, ele não é punitivo. Ele não vai nos punir, não vai nos castigar. Aquilo que nós estamos passando ou vamos passar é educativo. A gente que é professor, a gente costuma dizer, né, é pedagógico, né, tem finalidade pedagógica. Então é isso. Aquilo que fizermos, né, vamos ter que responder, vamos ter que assumir por essa responsabilidade e de uma forma educativa nós vamos ter que consertar. Isso é o resultado do nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher, mas, porém, nós também temos a obrigação de responder pelas nossas escolhas. Então, muitas das aflições que passamos, como eu disse antes, ou se não a totalidade delas, são resultados das nossas escolhas. Não é? Eu vou falar assim, na verdade, eu vou falar, mas isso está lá no Evangelho, tá? Isso está lá no Evangelho. As aflições, as causas atuais das aflições, que está lá no Evangelho, tá? Eu vou colocar algumas para vocês. Por exemplo, atualmente, na atualidade, a imprevidência, né? A imprevidência, o orgulho, certo? A ambição, frequentemente são causas de aflições, né? Então, orgulho e ambição, frequentemente, são causas de aflições. Isso na nossa vida, né, diária, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, nas palavras que proferimos, né? Então, sempre, isso pode ser um motivo de aflição na atualidade. Tá? A má conduta, desejos exacerbados ou exagerados de nossa parte, por vezes destroem vidas e relacionamentos. Né? Isso são coisas, essas causas atuais das nossas aflições, olhem bem, essas causas elas podem ser evitadas. Né? Nem tudo que nós passamos nós somos obrigados a passar. Tem muitas aflições que nós não precisaríamos passar. Nós passamos por opção, porque nós queremos. Vamos dizer assim, queremos, né? Queremos. Na verdade, nós fazemos coisas para atrair essas aflições, essas dificuldades, essas dores. Tá? Claro que querer, a gente não quer. Né? Uniões infelizes, né? Porque baseadas em vaidade e interesse, por exemplo.
Então, por que muitas vezes a gente se une com uma pessoa, né, que não existe ali um sentimento verdadeiro de amor, de carinho, de afeto? Por isso, principalmente no nosso estado aqui, nós temos assistido muitos casos, né, que está sendo hoje uma coisa muito triste de se ver, difícil de se entender até o que está acontecendo, os casos de feminicídio, né? Por que isso está acontecendo tanto? O que existe aí nessas uniões? Falta de amor, de afeto, de respeito. Muitas coisas existem relacionadas a esses fatos. Isso não acontece por acaso. Outro fato que pode levar a aflições no nosso dia a dia, na atualidade, os atritos, as discussões, as questiúnculas, coisas pequenas, que poderiam ser evitadas com bom senso e moderação. Até hoje aconteceu o caso, eu estava comentando com a Silvane, minha esposa, né? Hoje eu estava no mercado e daqui a pouco atrás de mim, num outro caixa, assisti uma cena assim que me pareceu sem propósito. Dois clientes do mercado discutindo com a moça do caixa, porque não tinha ninguém para botar as coisas na sacola. E a moça tentando explicar que o mercado tem esse sistema de autoatendimento, que não tem os auxiliares, não sei o quê. E parecia que ela não estava falando nada. Mas em outros lugares não é assim. Por que aqui é assim? Não vou vir mais aqui. Blá, 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 blá. Então, coisas assim, ó, que poderiam ser evitadas. Para que essas discussões? Com certeza, aquelas pessoas saem dali com dívidas, saem dali com aflições. Né? Para quê? Isso acontece às vezes no trânsito, isso acontece no nosso trabalho. Né? Claro que a gente é fraco, nós somos humanos, e como seres humanos nesse planeta, nós temos muito que aprender, muito que crescer ainda, muito que progredir, lógico, e nós erramos, todos nós. Né? Todos nós erramos, já cometemos erros e vamos cometer ainda. Mas é preciso pensar um pouco mais, é preciso ter mais calma, mais moderação, preciso fechar os olhos muitas vezes e, antes de proferir a palavra, pensar. Porque às vezes a palavra, ela, depois que dita, né, não tem mais volta. É o que a gente diz, né? A pedra e a palavra depois que saiu, a pedra depois que saiu da mão e a palavra depois que saiu da boca, não tem mais volta. Foi feito, o estrago já está feito. Males e enfermidades são outras causas de aflições hoje em dia. Como são, né? São consequências dos excessos de todos os gêneros. Ah, por que eu estou sempre doente? Sempre eu tenho um problema. Mas eu durmo mal, eu durmo mal, me alimento mal, bebo em exagero, fumo, né? Cometo exageros, eu não cuido da minha saúde, que é obrigação minha. Deus me deu um corpo que eu tenho que cuidar dele. Claro que a essência é meu espírito, mas eu tenho um corpo onde esse espírito habita. E eu preciso cuidar dele enquanto aqui estiver. Porque o tempo que eu estiver aqui, meu espírito tem por finalidade estar crescendo, progredindo, mas eu preciso desse corpo. Sem esse corpo, eu não posso estar aqui. Então, eu tenho que cuidar dessa matéria. Isso é responsabilidade minha, não é do outro, não é de Deus, é minha. Pais infelizes com seus filhos, pois não combatem no início as más tendências deles. Pensem comigo, se Deus, nosso Pai maior, misericordioso, mandou aqui, nesse planeta, o seu próprio filho, sabendo o que ia acontecer com ele, e ele mesmo, Jesus, sabendo que tinha que passar por essas provações, para nos salvar, para garantir a existência da humanidade, ele passou por tudo o que passou. O que a gente pode chamar isso desse pai? Amor. Mas ele sabia que o seu filho ia vir para cá para sofrer na mão dos homens, para ser castigado, para ser humilhado. Mas tinha que ser assim. Então, na verdade, Deus demonstrou com esse ato amor, tanto por Jesus, quanto por nós, principalmente. Por que nós não podemos, muitas vezes, dizer um não para o nosso filho? Ensiná-lo o que é certo e o que é errado? Porque eu vou magoar. Porque ele vai chorar. Porque ele não vai gostar. Eu sei. A gente tem esse afeto e esse carinho. Isso é normal. Todos nós temos.
Porém, às vezes, demonstrar amor não é sempre ser permissivo em tudo, porque depois a conta vem. Vai ter um dia que ele não vai ser mais uma criancinha, né? Ele vai ser um adolescente, vai ser um adulto, e ele vai ser o reflexo do que nós ensinamos. Então, pensem bem o que é que estamos ensinando para os nossos filhos. Eu falei numa outra exposição aqui, quando falava de meio ambiente, e tinha um ditado que a gente dizia antes: que mundo deixaremos para os nossos filhos? Hoje se inverteu isso, né? Hoje nós temos que pensar assim: que filho vamos deixar para o próximo, para esse mundo? Que filhos deixaremos para esse mundo? E aí eu faço a pergunta, senhores: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? Então, depois do que nós já tentamos conversar aqui, esclarecer, a quem nós vamos culpar? Vamos continuar culpando os outros? Sempre os outros? Vamos começar a nos olhar, né? Eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, não sei se algum de vocês já escutou alguma palestra, já viu algum vídeo dele, mas acredito que sim. Tem livros, é um expositor, é um palestrante espírita. E eu gosto muito de assistir os vídeos dele. E ele fala exatamente isto, né? Que a gente tem, muitas vezes, o hábito, né? E a mania, vamos dizer assim, de culpar as pessoas, os acontecimentos, os fatos, aquilo que nos cerca pelas nossas aflições. E não é. Ele coloca que, por exemplo, Deus não está nas coisas, não está nas pessoas, Deus está mais intimamente dentro de nós. Essa frase está escrita ali, inclusive. A viagem para o encontro com Deus é para dentro de nós. Então, se nós queremos encontrar Deus, vamos encontrar principalmente aqui, naquilo que nós somos, porque ele dizia isso: Deus vê o mundo pelos nossos olhos. Então, o mundo que nós vemos e o que nós fazemos, Deus vê antes de nós, porque Ele está aqui dentro. Então, não precisa, será que Deus está vendo? Será que Deus... Ele está junto, Ele está o tempo todo com nós. Então, sim, tudo que nós pensamos e fazemos, Ele está vendo, com certeza. O homem é, assim, muitas vezes, o artífice dos seus próprios infortúnios. Como eu já disse, se não em todas as vezes, mas em muitas vezes sim. Há coisas que nós não escolhemos, talvez. Principalmente se nós pensarmos no momento atual. Mas eu nunca fiz nada para que isso me acontecesse. Sim, no momento atual não. Mas não podemos esquecer que aqui não é ponto de partida e nem ponto de chegada, onde estamos. Não partimos daqui e não estamos chegando aqui. A vida não é do berço ao túmulo, né? Nós acreditamos na vida após a morte, na existência da pluralidade das existências, temos que acreditar nisso. A vida não é do berço ao túmulo. Então aqui apenas é um trecho da caminhada, é um período, né, que estamos fazendo agora. Eu gostaria de deixar também uma reflexão, que também é do Haroldo, para nossa harmonização, para irmos já nos encaminhando para o encerramento e a preparação para o passe. Onde ele coloca da seguinte forma: Deus não nos prometeu que não haveria dor, mas sim que Ele estaria sempre presente. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, ele não vem retirar a dor de nós. Não esperem isso. Não venham à casa espírita ou qualquer outro templo esperando que retiremos a dor. Não vamos retirar nem a nossa, nem a de ninguém. Mas sim esclarecer e nos fazer entender o real sentido, o real significado da dor. E aí sim, trabalharmos para melhorar. Trabalharmos para melhorar. Reforma íntima, já falamos bastante nisso aqui. Quando fazemos a reforma íntima, estamos trabalhando para diminuir a dor, para entender, né, e aceitar e amenizar e diminuir a nossa dor e os nossos sofrimentos. Mas para isso temos que fazer a reforma íntima. Se Deus, inteligência suprema e amor infinito da criação, permite a dor,
é porque ele tem sim um propósito, ela tem sim um propósito e uma função. Portanto, para encerrarmos, silencie, sempre que possível. Agradeça. Ore com fé. E, principalmente, entregue às mãos de Deus o controle de sua vida. E confie. Que assim seja.